irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, aonde para alguns já é conhecida, mas me pediram ela outro dia, e eu achei muito interessante a primeira vez que eu falei esse assunto, que eu ministrei essa palavra, e eu quero trazer novamente a memória dos irmãos. Então abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 1, verso 6, coloca o dedinho aí, e também vá até Romanos 12, 2. Isso mesmo. Quem achou, se coloque sobre os pés em reverência à palavra de Deus. Quem não trouxe a sua Bíblia, acompanha com o irmão do lado, ou no PowerPoint, que está aí para você. Quero parabenizar aqui o Enéas, porque ele está fazendo um trabalho muito joia, né? Essa semana eu estava com vontade de ouvir a palavra de domingo, e está disponível, né? No Face, no YouTube, e ontem eu estava ouvindo ela. Parabéns, Enéas, pela iniciativa, achei muito joia. Deus abençoe. Então, você que quiser ouvir qualquer uma das palavras, é só entrar no YouTube, PR, Pastor José Carlos e BR, né? Já aparece lá. Amém, irmãos? Vamos lá. Está escrito assim, Deuteronômio capítulo 1, verso 6, o Senhor nosso Deus disse-nos em Horebe, vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Repetindo, o Senhor nosso Deus disse-nos em Horebe, vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repetindo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche teus olhos. Amado Deus Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra, Senhor, que o Senhor já tem trazido aos nossos corações, e eu quero, Pai, que neste momento a revelação possa vir, levando a nós a um conhecimento maior da Tua vontade para nossas vidas, para que possa haver em nós um crescimento espiritual, para que possamos caminhar segundo a Tua vontade, no nome de Jesus, amém? Cumprimente teu irmão, diga para ele uma boa palavra, tome os assentos. Irmãos, eu quero compartilhar essa palavra com o tema 10 mentalidades do deserto. Nós observamos, irmãos, que o povo, a nação de Israel, vagou sem rumo pelo deserto por 40 anos, irmãos. Eles fazendo uma jornada que na verdade era apenas de 11 dias. Ou seja, 40 anos eles andaram, um caminho que com 11 dias eles acabariam chegando. Por quê? Qual foi o motivo de uma jornada de 11 dias se transformar em 40 anos, irmãos? Será que foram os inimigos deles? A circunstância que eles estavam vivendo? As provações pelo caminho? Ou será que algo diferente aconteceu para impedir o destino de cada um deles chegarem lá? Irmãos, na verdade, eles não gastaram esses 40 anos no deserto, nessa jornada que seria apenas de 11 dias, por qualquer um desses motivos, mas na verdade, porque eles tinham uma mentalidade de deserto. Eles tinham uma mentalidade, a mentalidade deles
na verdade, estava ali. E nós observamos que algumas pessoas dizem: puxa, eu estou na igreja, mas as coisas não acontecem para mim. Eu estou na igreja, mas eu não consigo mudar de vida. Eu estou na igreja, mas não consigo romper com os meus vícios. Eu estou na igreja, mas eu não consigo avançar no meu casamento. Eu estou na igreja, mas a minha vida financeira não muda. Como disse a Ana Paula agora há pouco, o que será? Será que é a igreja que não tem unção? Será que é porque não faz esse tipo de oração? Não. Esse povo viveram grandes milagres de Deus ali no deserto. Atravessaram o mar em terra seca, abriu, o mar para que eles pudessem passar, água saiu da rocha, pão caiu do céu. Agora você acha que Deus não estava com eles? Mas a questão, irmãos, desses 40 anos é a mentalidade. É como muitos, vai viver uma vida inteira frequentando uma igreja, mas não vai mudar a sua história, porque não é Deus, mas é a sua mentalidade que não mudou. Você está na igreja, você se batizou, você foi ao encontro, mas a sua mentalidade é a mesma. A sua mentalidade é a mesma. E enquanto essa mentalidade não mudar, a terra prometida fica distante. Nós vivemos o melhor da terra, fica distante. Então, para que nós possamos viver o melhor dessa terra e desfrutar das promessas de Deus, tem que haver uma mudança de mentalidade. E o que aconteceu com esse povo? A mentalidade deles, irmãos, não era as provações, mas a mentalidade deles era uma mentalidade de deserto. Então, irmãos, nós observamos que ficamos muito tempo, no mesmo lugar, batendo aqui na mesma tecla. Eu observo que tem pessoas que se acostumam com um certo modo de vida, uma certa maneira de fazer as coisas e não quer mudar de jeito nenhum. Ah não, pastor, tá bom, para que nós vamos mudar? Então, irmãos, nós temos que prestar atenção. Por quê? Porque de repente a bênção de Deus está tão próximo para mim. A questão, irmão, é que eu me acostumei aqui. Me acostumei desse jeito, me acostumei dessa maneira, me acostumei a falar desse jeito, e está tudo bom. Para mim, está confortável. Então, preste bem atenção. Por quê? Porque ficamos muito tempo, quando na verdade, naquele mesmo lugar, quando na verdade, nós deveríamos experimentar algo novo. Deveríamos avançar para algo que possa nos trazer uma vitória, uma conquista maior. Mas tudo isso depende do quê? Da nossa mentalidade. As coisas não são tão demoradas, mas a falta de entendimento faz com que as coisas demorem para a nossa vida. Então, realmente, irmãos, nós não deveríamos até olhar assim para os israelitas de uma forma surpresa. Puxa vida, se aquele pessoal quando Deus diz para Moisés: vai lá, tira o meu povo do Egito, diga para eles que eu preparei uma terra abençoada, aonde eles vão ver os frutos que aquela terra dão, frutos enormes. Aquele povo já deveria sair dizendo: estou caminhando para a terra prometida, nada vai nos impedir. O Senhor nosso Deus ouviu o nosso clamor, a nossa angústia está nos levando. Mas não foi isso que aconteceu, não. Realmente saíram, irmãos, mas na verdade a mentalidade deles não mudou durante esse período que eles estavam no deserto. Então, querido, nós temos que prestar um pouquinho de atenção na nossa vida. Por quê? Porque igual ao povo de Israel, muitos de nós fazemos a mesma coisa, temos a mesma mentalidade dentro da igreja, mas as coisas não mudam, sabendo que Deus preparou o melhor dessa terra para você, mas até agora você não sentiu o sabor disso, você não consegue enxergar isso, você não consegue ver isso, e com esse comportamento seu, as coisas parecem ficarem tão distantes. Então, não é diferente do povo de Israel. Nós ficamos andando em volta da mesma montanha. Pode ver, tem gente que vive resmungando pelas mesmas coisas toda a vida. Vive, colocando defeito nas mesmas coisas
toda a vida. Ou seja, fica rodando em volta da montanha. Só que, como eu falei a semana passada, nada é para sempre. A vida é muito rápida. Então, irmãos, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento nessa manhã. Por quê? Podemos ter uma mentalidade certa ou errada. A certa, nós sabemos que vai trazer benefícios. Mas a mentalidade errada, diga comigo, ela machuca e atrasa o progresso da nossa vida. Então, você tem que pensar nisso. Deus tirou os filhos de Israel da escravidão para ir a uma terra que ele havia prometido uma herança. Mas a maioria deles não conseguiram entrar nessa terra. Não entraram. Por quê? Por causa da sua mentalidade. Então, irmãos, quantas pessoas aqui têm filhos, casa, uns filhos maravilhosos, tem uma casa, vamos dizer assim, confortável, um bom emprego, dinheiro para viver suficiente, ou podemos dizer suficientemente confortável. Quantos aqui não tem esse padrão de vida? Mas não desfruta de nada, vive angustiado, vive reclamando, sabe, tudo para ele é difícil, mal-humorado, já acorda de cara feia. E eu te pergunto, por que isso? Por que você está vivendo de uma forma tão negativa assim? Depende da sua mentalidade. Tem que mudar. Por isso que aqui em Romanos 12, 2 diz: vocês não se conformem com o padrão desse mundo. Não, mas transforme, renove a sua mente. A nossa mente precisa ser renovada. Aceitar Jesus não é o suficiente. Nós temos que seguir o padrão dele. Quando Jesus diz que ele quer que nós sejamos imitadores dele, que nós possamos viver como ele, ser filho dele, imagem e semelhança dele, é ter o padrão dele. São pessoas que, independente da circunstância que estejam vivendo, aprendam sempre a acreditar que o dia de amanhã vai ser melhor, que o Senhor é com ele. Então, queridos, nós precisamos ter esse entendimento. E eu quero deixar aqui uma proposição para você. Mentalidade certa beneficia, a errada machuca e atrasa o nosso crescimento. Você deixou de crescer. Quantas pessoas que estão aqui já faz tempo que conhecem o Evangelho? Olha, já faz tempo que você frequenta uma igreja, mas olha o seu crescimento. Você vai dizer que o seu crescimento é por causa da igreja que você frequentava. Você vai dizer que o seu crescimento é porque alguém puxou o seu tapete. Tudo isso é a sua mentalidade de deserto. Porque ninguém pode impedir aquilo que Deus preparou para você. A única pessoa que pode impedir o seu sucesso é você mesmo. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que nos prometeu. Agora a questão é que se eu não mudo o meu entendimento, irmãos, eu vou fazer de um pequeno obstáculo uma tempestade na minha vida. Irmãos, preste bem atenção. Por quê? Porque essa mentalidade certa vai trazer benefício para você. Mas a mentalidade errada, ela vai machucar, ainda que você sofra pelo aquele momento que você está vivendo, pela sua vida que você está passando, ainda vai atrasar o seu crescimento. Quer dizer, você já não está bem, vive angustiado pelo que está passando, ainda deixa de crescer. Então, irmãos, guarde essa proposição no teu coração. Guarde. E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Por que algumas pessoas vivem em um deserto, enquanto outras são um deserto? Tem pessoas que a vida inteira dela é mal-humorada, reclamando, angustiado. Por que será isso, irmãos? Hoje você tem Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas por que você está em Cristo, você adora, você chora,
Mas parece que isso é algo momentâneo, instantâneo. Você desceu as escadas, parece que volta tudo novamente. Por que será? Por que será que a sua alegria dura tão pouco? Quando na verdade o Senhor quer que você viva sempre feliz. Então você vai ter que morar aqui dentro da igreja para ser essa pessoa? Você vai ter que viver aqui, eu pregando e você me ouvindo, para você viver uma vida bem, com alegria? Sabemos que isso é impossível. Mas, quer dizer que não tem jeito, pastor? Tem sim. Basta mudarmos o nosso entendimento. Quando nós mudarmos a nossa mentalidade, aí sim, você vai poder desfrutar dessa terra prometida. Então Deus nos mostra aqui 10 mentalidades de deserto que os israelitas, irmãos, tinham, que os mantiveram no deserto, quer dizer, que não fizeram avançar. Então eu gostaria que nessa manhã você prestasse atenção nessas 10 mentalidades, para que você possa analisar se de repente não é esse entendimento que você tem também, ou algo que você procede da mesma forma, ao ponto de fazer com que você permaneça sempre na mesma situação, que você permaneça no deserto. Então o primeiro tipo errado de mentalidade é: meu futuro é determinado pelo meu passado e pelo meu presente. A Bíblia diz, irmão, que não havendo profecia, o povo se corrompe. Os israelitas, irmãos, eles não tinham uma visão positiva da vida deles, sabe? Eles não tinham nenhum sonho. Tem pessoas que é assim, tem pessoas que não sonham, tem pessoas que não têm uma visão positiva de si mesmo. Ele já vê as coisas totalmente: não, não vai dar, não, eu não consigo, não, eu não posso, para mim não tem felicidade. Quer dizer, ele não tem sonho nenhum. Todo mundo consegue enxergar alguma coisa para si de melhor, mas para ele não. Essa era a mentalidade deles. Quer dizer, o que eu já sofri, é que você não tem gente que fala assim: você não tem noção do que eu já passei na vida, você não tem noção do que eu já vivi nessa vida, eu conheço, eu sei. Quer dizer, e ele traz isso para ele de uma maneira que Deus não conhece, que Deus não sabe. E era assim, quer dizer, Deus diz para o povo: vocês vão sair dessa terra, vou levar vocês para uma terra prometida, uma terra que eu prometo para vocês, que vocês vão desfrutar do melhor dessa terra. Mas aí, irmãos, eles não têm sonho. Irmão, quando o Senhor Jesus, quando você aceitou Jesus, quando Jesus disse assim: olha, agora vem para mim, que agora você vai ser uma nova criatura, você tem que começar a sonhar com essa terra prometida, você tem que sonhar com um casamento renovado, você tem que sonhar com uma vida financeira transformada, você tem que sonhar com uma esposa transformada, você tem que sonhar com os filhos transformados. Você não pode ter essa mentalidade de deserto, que nada, não, mas você não vai na igreja, vou, mas é assim mesmo, sabe, eu estou na prova, eu estou no estreito. Não, irmão, abra sua boca, comece a profetizar, comece a declarar. Mas menino, como é que você vai conseguir isso? Eu não sei, mas Deus diz que eu vou desfrutar do melhor dessa terra, e eu declaro em nome de Jesus. Você tem que sonhar, porque hoje os teus sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus, e foi Ele que prometeu para nós a bênção. Mas não, a pessoa que tem a mentalidade de deserto, ele não sonha, ele não tem nada de bom, sabe? As coisas é muito difícil para ele. Essa mentalidade faz com que você permaneça rodando em volta dessa montanha. Você pode sonhar. Diga para o teu irmão: você pode sonhar. Diga para o teu irmão: tenha uma visão positiva para a sua vida. Maria José, quando eu encontrei Maria José, quantos anos atrás, Maria José? No encontro? 7 anos atrás. Maria José tinha essa mentalidade, não é, Maria José? Ela tinha essa mentalidade. Ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu vim para esse encontro acabada. Para mim acabou tudo, eu não sonho mais, eu não tenho mais esperança nenhuma. E ali nós conversando, nunca me esqueço, né? Era um salãozinho pequeno, nós fazíamos o encontro, aí tinha um cantinho que... Aí nós conversando ali, ela disse: mas estou saindo daqui renovada, pastor. Voltei a sonhar a partir desse encontro. Vou fazer minha faculdade, vou me formar, vou me casar. Que era o maior sonho dela. Meu Deus! Olha só, se formou, hoje é professor, e olha,
o amanso ali do lado dela. Você está entendendo? Mas não. Você conhece Jesus, mas Deus te prometeu, mas você fica aí. Com esse pensamento negativo, essa visão negativa, você não consegue ver nada de bom para você. Isso é mentalidade do deserto. Pare de olhar para as circunstâncias e comece a profetizar na tua vida. Os teus filhos vão ser uma bênção, teu marido vai ser uma bênção, sua vida financeira vai ser uma bênção. Eu declaro isso em nome de Jesus, porque antes eu lutava sozinho, mas agora não é sozinho não. Agora eu tenho um Senhor que peleja comigo, o Senhor é comigo. Então agora eu posso com mais ousadia dizer e continuar. Mas não, irmão. Que futuro uma pessoa dessa pode ter, se nem sonhar eles sonham? Eles sabiam de onde tinha vindo, mas para onde está indo, não. Irmão, você tem que olhar aqui, que se hoje você está bonito, amanhã você vai estar mais ainda. Eu sei para onde eu estou indo. Se hoje eu estou abençoado, amanhã eu vou ser mais abençoado ainda, porque eu sei para onde eu estou indo. Se hoje eu tenho, amanhã eu vou ter mais ainda, porque eu sei para onde eu estou indo. Irmão, eu estou caminhando para Canaã. Amém, meus irmãos? Eu estou caminhando para desfrutar de tudo de bom. Mas tem pessoas que, quando ele vem para a igreja, parece que ele está regredindo. Ele está voltando para trás. Ele vem triste. Pastor, você não sabe o que eu passei essa semana, foi difícil. Tudo bem, mas levanta a cabeça. Essa agora que está começando hoje, vai ser excelente em nome de Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Todos os dias você tem que renovar sua mente. Sabe por quê? Porque o que o diabo quer é cauterizar a nossa mente no fracasso. É porque as coisas não deu certo num dia antes, ele diz para você, não vai dar mais certo nunca na sua vida. E isso tem cauterizado você ao ponto de você não conseguir avançar. Então renova a sua mente todos os dias. Amém, irmãos? Tem pessoas aqui que, porque aconteceu, é tipo aquelas pessoas que nunca dirigiram. Primeira vez que bate, não pega mais no carro, porque acha que todas as vezes que pegar no volante vai bater. Que mentalidade de deserto. Meu, tanta gente dirigindo e só você. Nada disso. E é isso que o diabo faz, irmão. Quantos crentes não estão na igreja assim? As coisas não deram certo um dia para ele, pronto, acabou, não tem mais jeito. Você pode estar no fundo do poço, comece a olhar. Comece a olhar para cima. Está vendo uma luzinha? Então existe uma esperança. Aplauda o Senhor. Essa tem que ser a sua mentalidade. Tudo era baseado no que eles haviam visto e podiam ver. Eles não conseguiam olhar pelos olhos da fé. Irmãos, você não pode viver de uma forma tão natural. Nós acabamos de cantar agora. Nós temos que aprender a viver o sobrenatural. E viver o sobrenatural é chamar a existência o que não existe. Não faça como esse povo. Se baseie apenas naquilo que você tem visto, naquilo que você já viveu. Mas se baseie naquilo que Deus prometeu para você. Segundo tipo errado de mentalidade, irmãos. Alguém faça para mim. Não quero assumir responsabilidade. Irmãos, a responsabilidade é frequentemente definida, ou melhor dizer, define como resposta a habilidade que Deus tem nos dado, não é? Então, Deus te dá uma habilidade, e quando Deus te dá algo, Ele quer que nós nos comprometemos, até mesmo em fazer algo. Ser responsável, irmãos, é responder à oportunidade que Deus me deu. Sabe? Aquilo que Deus tem colocado diante de mim. Então, quando Deus te dá algo, Deus imagina que você vai pegar aquilo que Ele te deu e você vai trabalhar com isso. Você vai colocar isso em prática. Então, quando nós estamos falando que o Senhor me entregou algo em minhas mãos, o Senhor me deu algo para mim, eu tenho que ter uma responsabilidade. Eu tenho que responder a essa oportunidade. Por que será que algumas coisas não prosperam?
Por que será que algumas coisas não avançam? Avançam na vida de outros, mas não avançam na minha vida. Simplesmente, irmão, por falta dessa responsabilidade. Ou seja, a pessoa quer que os outros façam, mas ele em si não assume uma responsabilidade para fazer algo. É uma pessoa que não tem esse compromisso. E Deus, na verdade, vai nos conceder sempre as coisas à medida que Ele vê uma responsabilidade em nós. À medida que Ele vê que nós realmente abraçamos essa oportunidade que Ele nos deu. Preste atenção naquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Preste atenção naquilo que tem chegado até você. Se você crê que foi Deus que colocou isso em tuas mãos, se Deus te deu essa oportunidade para você, abrace. E você vai ver, irmão. Deus vai ver que você é uma pessoa responsável. Deus vai ver que você é uma pessoa que tem compromisso. Aquele povo, irmão, simplesmente, eles estavam ali, mas sem propósito algum. Ninguém queria assumir responsabilidade nenhuma. Queriam só reclamar, só resmungar, só colocar defeito. Irmãos, defeito é fácil. Aqui, se você olhar, você vai achar um monte de coisas erradas. Mas não podia fazer isso, mas não podia fazer aquilo, mas o culto não podia ser assim, mas a pregação não podia ser desse jeito, mas fulano não podia falar dessa maneira. Você vai encontrar N defeitos. A questão é o que você está fazendo para que as coisas mudem. O que você tem cooperado? Se você tem esse entendimento, se você tem essa mentalidade tão renovadora, o que você tem feito para mudar a circunstância? Mas não, as pessoas na verdade só sabem criticar, só sabem colocar defeito, só sabem resmungar, só sabem colocar, era assim o povo, resmungava de tudo. Oh Moisés, e agora? E agora o que vai acontecer? Sabe, agora Deus dá a oportunidade de você fazer parte de uma equipe, de você fazer parte de um povo, de você fazer parte de uma igreja. E eu te pergunto, qual a responsabilidade que você tem com esse grupo? Um exemplo, qual a responsabilidade que você tem com esse prédio? Qual é a responsabilidade que você tem com a sua igreja? A responsabilidade é do pastor. Não mandei ele abrir a igreja é dele, ele que tem que se virar. É por isso, com essa mentalidade, você não vai a lugar algum. Tem pessoas que acham que tudo aqui é responsabilidade minha, porque eu sou o pastor e presidente, responsabilidade é sua. É por isso, irmão, que algumas pessoas não avançam. É por isso que algumas pessoas não crescem. Sabe por quê? Porque as coisas têm que acontecer, mas ele na verdade não tem tempo para estar fazendo o que você faz, ajudar as pessoas. Então nós observamos que essa falta de responsabilidade do povo, sabe, impede que nós possamos conquistar algo mais da parte de Deus. Porque que tem pessoas que abraçam as coisas de Deus. A gente vê pessoas que dizem assim, não pastor, eu quero ser um anfitrião. Ótimo, puxa, que mentalidade legal, que mentalidade jóia, que mentalidade abençoada. Ó pastor, eu quero ser um líder. Parabéns, parabéns, que mentalidade jóia. Ó pastor, eu quero ser um pastor também. Ótimo, então mostre isso para Deus. A sua responsabilidade vai fazer com que você cresça. Sabe, pode observar, irmãos, as pessoas dizem assim, você não é abençoado porque você não deu dízimo. Não, irmãos, Deus não vai ficar, sabe, arrancando nada de ninguém porque você não deu dízimo. Mas quando você dá o seu dízimo, Deus vê a responsabilidade que você tem, não somente com a igreja, mas com a palavra de Deus. Aí Deus continua te abençoando. Então, preste atenção, por quê? Porque esse tipo de mentalidade, de não querer assumir nenhum tipo de responsabilidade, como é que você pode, um exemplo, você pode estar num lugar, fazer parte de um grupo e não ter responsabilidade nenhuma? Não. Como você acha que a responsabilidade é só do outro? Não, você que tem que fazer. Isso é uma mentalidade do deserto. Terceiro tipo de errado de mentalidade, por favor, torne tudo fácil.
Não posso aguentar as coisas se forem muito difíceis. Essa mentalidade errada, irmão, é similar ao que acabamos de falar agora. Tem pessoas que querem que nós alargamos o caminho dela. Facilite as coisas. Não, olha, não vai dar. Sabe, pastor, não dá para o senhor ser um pouquinho mais tolerante nesse aspecto? Mas, irmãos, preste bem atenção, porque essa mentalidade é uma mentalidade errada. As pessoas querem fazer só as coisas fáceis. Você vê que a maior dificuldade da igreja em célula é que levantar líderes. Por quê? Ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. As pessoas querem as coisas fáceis. Só que para Deus não tem fácil. Porque se for fácil, você nem precisa de Deus. A dependência de Deus é quando as coisas não dão certo, ou quando estão bem longe da conquista, você correr atrás para conquistar. Então, irmãos, não existe, não vai ter nada fácil. Agora, Deus vai capacitar você, mas para isso precisa ter a responsabilidade. Se você não tiver a responsabilidade, Deus não vai te capacitar. Você já viu pessoas perdidinhas? Tem pessoas, irmão, que se perde com pouca coisa. Tem pessoas que você não precisa dar muita coisa na mão dele para ele se perder. Você dá pouquinha coisa para ele, ele se perde. E você vê que tem pessoas que conseguem fazer, sabe, realizar, arrumar tempo, faz as coisas com uma facilidade. Fala, meu Deus do céu, como é que o camarada consegue fazer tudo isso? Sabe por quê? Porque Deus vê responsabilidade na pessoa. Quando Deus vê essa responsabilidade na pessoa, quando Deus vê a tua mentalidade, Deus faz o quê, querido? Deus começa a te dar condições para fazer. Tem pessoas, irmão, que você fala assim, lidera uma célula. Ele pode não estudar, ele pode não trabalhar, ele pode não fazer nada, mas a célula dele não vai. Por quê? Porque não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade. Então não adianta ficar facilitando. Antes de você facilitar alguma coisa para alguém, veja se ele tem responsabilidade. Porque o motivo de você, as coisas não estão acontecendo porque você está dificultando. As coisas estão acontecendo porque a pessoa, não estão acontecendo porque a pessoa não tem responsabilidade. Então você vai alargar esse caminho, vai ficar pior. Sabe por quê? Porque isso vai acabar. Isso não vai virar nada. Não vai virar nada. Então antes de eu, sabe, facilitar alguma coisa, deixa eu ver se a pessoa... Agora tem pessoas que realmente são responsáveis. Todo mundo vê a responsabilidade dela. Aí você olha para ele e fala assim, é verdade, deixa eu dar um jeitinho aqui, deixa eu fazer isso. Então, irmãos, essa mentalidade era a mentalidade que o povo tinha. Sabe? Ah não, mas eu não estou aguentando, está muito difícil. Ah não, esse negócio está pesado demais. Sabe por que está pesado? Vamos voltar atrás no outro tipo de mentalidade? Porque você não tem responsabilidade. Porque se você tivesse responsabilidade, você ia conseguir colocar tudo no seu devido lugar. Por quê? Porque Deus é fiel para isso. Presta atenção, irmão. É, pastor, mas você não está na minha pele, então vem cá comigo. O povo é de quem? O povo é de quem? Meu ou de Deus? A obra é de quem? Minha ou de Deus? Eu só sou empregado dele, então eu estou dizendo, Deus, eu estou aqui. Só que eu sou responsável com aquilo que o Senhor colocou na minha mão. E você acha que Deus vai deixar você na mão? Você acha que Deus não vai, sabe, dar uma estratégia para você conseguir cumprir com aquilo que Ele está vendo no seu coração? Mas a questão, irmãos, é que antes de tentar, antes de lutar, você já parou, você já desistiu. E esse tipo de mentalidade faz com que você não cresça. E faz com que você sempre seja uma pessoa, me perdoe, irresponsável. O que coloca na sua mão, com a mesma facilidade que você pega, você larga. Você não valoriza. Você não valoriza. E não adianta, com essa mentalidade, Deus pode te dar o que for. Deus pode te dar uma esposa, daqui uns dias você abre mão dela. Deus pode te dar um trabalho, daqui uns dias você abre mão dele. Deus pode te dar uma célula, daqui uns dias você abre mão dela. Sabe por quê? Porque a questão não está em Deus. A questão, irmão, é que eu quero um negócio tranquilo, sem cobrança. Não gosto de pressão não, pastor. Nada disso. Não vim para a igreja para ter pressão não. Sem pressão não tem crescimento, meu filho. Se você está sentindo pressão aqui, é porque aqui você vai crescer. E porque você já está crescendo. Então, o povo lá não queria, irmãos.
Tem pessoas, irmãos, que vêm para a igreja e ele diz assim: não, eu vim para a igreja, mas eu não quero me envolver com nada não, pastor. Não quero não, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. Como é que um filho não se preocupa com as coisas do pai? Como é que um filho que diz que ama tanto o pai não se preocupa com as coisas dele? Fico muito feliz. Tiago, todas as vezes que chega em casa, a mãe dele arruma alguma coisa para ele. Um dia é uma lâmpada, outro dia é um fio, outro dia... Ele fala assim: ô mãe, mas eu chego aqui, a senhora já me arruma um serviço para mim. Ela falou assim: faz lá, Tiago. E eu fico observando, ele vai lá, faz e soa, e gasta um tempão fazendo aquilo. E eu falo: meu Deus, né? O que é um filho? Não é verdade? O filho se preocupa com as coisas da casa do pai. Amém, irmãos? Não precisa falar mais nada não, né? Então veja só, quarto tipo errado de mentalidade. Não posso evitar, simplesmente sou viciado em resmungar, censurar e me queixar. Tem gente que é assim, irmão. É um vício. Meu Deus do céu, você pode fazer o que for, não está bom para ele. Resmunga. Se o arroz está um pouquinho duro, mas esse arroz, mas o feijão está uma delícia, mas nem elogia o feijão, vai reclamar do arroz. Sabe, não tem nada bom, é um vício. Você conhece alguém assim? Que resmunga tudo, conhece? Então amém. Resmunga tudo, é um vício, sabe, vive resmungando, censurando, se queixando, sabe? Gente, essa mentalidade até entristece quem está perto de você. Sabe por quê, irmão? Porque não combina com o Deus que você prega. Não combina. Sabe, não combina, não tem nada a ver com o teu Deus. Sabe, eu não posso ter esse entendimento. Sabe, eu não posso ter essa mentalidade de ficar resmungando: mas pastor, o negócio está errado, eu sei, mas é por isso que eu sirvo Deus. Irmãos, eu tentei 21 anos da minha vida, eu tentei tocar minha vida sozinho. 21 anos da minha vida, eu fui teimoso e achava que com o meu entendimento, com a minha sabedoria, com a minha força, eu conseguia ser feliz. Olha, só depois dos 21 que eu vim entender que eu preciso de Deus para me ensinar a caminhar. Mas foi 21 anos quebrando a cabeça. 21 anos, irmãos, achando que eu tenho condições de caminhar sozinho. Isso é uma mentalidade do deserto, irmão. Deus nos fez para relacionar conosco, que nós nos tornarmos dependentes dEle. E Ele quer nos ajudar, porque Ele é poderoso. Agora, essa mentalidade, irmãos, faz com que eu ache que realmente vou conseguir resolver todos os meus problemas sem Deus. Não preciso de Deus. Então, irmão, para de resmungar, para de reclamar. Você tem Deus. Comece a buscar a Deus agora. Comece a dizer: Deus, até aqui eu consigo, mas daqui em diante não dá para mim. Então o Senhor age na minha vida. Comece a olhar as coisas com outros olhos. Pare de se queixar. Tem gente que se queixa demais. Fica perdendo tempo em se queixar, em vez de buscar estratégia para caminhar. Mas por quê? Essa mentalidade, irmãos, faz com que você permaneça rodando, e olha a sua vida que jeito que está, irmão. Continua se queixando, só mudou as pessoas com quem você se queixa. Mas diga para o teu irmão: não é isso que Deus tem para você. Até que você aprenda a glorificar a Deus, irmãos, naquelas atitudes mais difíceis, ou seja, nos momentos mais difíceis, você não vai ser liberto. Pastor, como é que eu posso deixar esse negócio? Começa a glorificar a Deus. O negócio está fechado, estou vendo nada, não tem resposta nenhuma. Levanta tuas mãos para os céus e glorifica a Deus nesse momento. Diga: o Senhor é Senhor na minha vida, o Senhor é Deus na minha vida. As coisas vão mudar, as coisas vão funcionar. Quando você começar a aprender a fazer isso, realmente você vai mudar a sua história. Não é o sofrimento que glorifica a Deus,
mas a atitude santa diante dele. Quando Deus vê o seu comportamento diante da dificuldade, o nome dele é glorificado, irmão. Então, se você está triste hoje, você tem motivo agora para se alegrar. Sabe por quê? Porque o Senhor é a tua força. Eu estou dizendo isso, o Senhor é a tua força. Se tudo está acabado, eu quero dizer algo para você. Isso é apenas o começo. Sabe por quê? Porque hoje Deus tira esse ponto final e coloca uma vírgula nessa história. Vai continuar. Você vai ver a sua vitória. Amém, irmãos? Quinto tipo de mentalidade errada. Não me faça esperar por nada. Mereço tudo imediatamente. A impaciência, irmão, é o fruto do orgulho. Tem gente que quer as coisas tudo para onde? Eu não gosto de esperar. Eu não gosto de esperar. Filho, só que com essa mentalidade você vai sofrer muito. Se vai. Você conhece alguém assim? Também conheço. Fica nervoso, estressado, angustiado. Eu já pedi, não sei o que, que demora. Filho, com essa mentalidade, só você que está sofrendo. Essa mentalidade, irmãos, faz com que você não avance. Por quê? Porque uma pessoa orgulhosa parece, sabe, a pessoa, ela não sabe esperar o momento certo. Tem que ser no momento dela, na hora dela. Eu conheço uma pessoa bem próximo de mim, que é assim, a pessoa fala assim: Zé Carlos, pega isso para mim. Já vou. Quando eu chego lá, já está no lugar. Mas você nem esperou nessa moleza sua. Então, sabe, é a pessoa que ela quer. E acabou. Tem que ser agora. E acabou. Mas nem tudo é assim. Tem coisas que você vai ter que esperar. Deus prometeu e Ele vai cumprir, amém? E Ele é fiel para cumprir. Então, a paciência é uma habilidade de espera. Aí alguém disse assim: mas você é muito paciente. É porque eu aprendi a esperar. E isso é que me faz eu confiar em Deus. Porque tem coisas que Deus só vai concretizar na minha vida no momento certo. Por que que hoje existem tantas pessoas ansiosas? Hoje existem tantas pessoas frustradas? Porque com essa mentalidade de querer tudo na hora, uma hora você se frustra, você acaba destruindo até mesmo um projeto de vida seu. Eu já ouvi pessoas dizer assim: não vai dar certo fulano com ciclano, porque ciclano, vai viver quebrando o pau, porque é muito agitado, e o outro é muito sossegado. Eu acho que tem muito a aprender um com o outro, principalmente aqueles que confiam no Senhor. Então preste atenção, porque a paciência vai te dar essa habilidade, e a habilidade de manter uma boa atitude enquanto espera. Irmãos, não é você, tem gente que está esperando, mas está resmungando. Porque está resmungando. Então, irmãos, vai me desculpar, mas isso não é paciência. Quando você diz que tem paciência, não fica resmungando. Adianta você ficar esperando e resmungando? Porque não sei o que, não vai chegar, porque não sei o que, eu já pedi faz tempo, porque não sei o que. Então você não é paciente. Pelo contrário, né? Você está provando a sua impaciência. Sexto tipo errado de mentalidade. Tem um reloginho agora da hora aqui. Meu comprometimento pode estar errado, mas não é minha culpa. Tem gente que tudo é a culpa dos outros. Meu Deus do céu. Você é o culpado das coisas não darem certo. Irmãos, quando é que você vai crescer? Quando é que você vai tomar uma responsabilidade para si e entender que você faz parte de uma equipe, que você faz parte de um grupo? Mas não, a responsabilidade é sempre do outro. Quer dizer, eu posso não ter acertado, mas eu não estou tão errado. Você já viu, aconselhou um casal já? Se você vai conversar com o casal, ele vai dizer assim: tudo bem pastor,
Eu posso ter agido errado, mas a culpa não foi minha, não. Eu não deveria ter falado isso, mas eu não fui culpado, não. Foi fulano, ele me provocou, ele fez isso. Então, irmãos, a relutância de alguém em assumir a responsabilidade pelas próprias ações é muito grande. Então é mais fácil ele colocar a culpa em alguém, sabe? E isso é um grande motivo para você viver essa vida de deserto. Não assumir as responsabilidades dos seus erros. Entendi, eu estou errado mesmo, eu não posso fazer isso, eu tenho que mudar o meu entendimento a respeito disso. Não, simplesmente você continua da mesma forma, rodando em volta de uma montanha. Por quê? Porque você não assume as suas responsabilidades, os seus erros, as suas falhas. Presta atenção, você está vivendo o que você plantou. Você está vivendo o que a sua boca fala. Você está vivendo as suas ações. Não adianta colocar a culpa em ninguém. Se você quiser, a partir de hoje, toda a tua história muda. Mas é se você quiser. Mas com essa mentalidade de arrumar desculpa. Gente de Deus, se tem uma coisa que me dá nervoso, é a autojustificativa. Tem gente que quer se justificar para tudo. Gente, quando é que você vai entender? Olha, eu preciso de ajuda. Por que é difícil ajudar um dependente químico? Porque ele não assume que é um dependente químico. Eu abri uma casa de recuperação e eu fiquei internado 30 dias. Nunca fui dependente, mas fiquei internado 30 dias numa casa de recuperação em Teresópolis, no Rio de Janeiro. E tem lá os 12 passos. E a primeira coisa para a gente conseguir é assumir aquilo que a gente é. Enquanto você não assumir, você não muda. Pergunta para um alcoólatra se ele é alcoólatra. Ele diz que bebe socialmente. Essa mentalidade faz com que nós andemos a vida inteira em volta. Irmãos, nós temos que entender, se você fosse bom o suficiente, você não precisava de Deus. Eu estou aqui porque eu preciso de Deus. Eu preciso de alguém para governar a minha vida. Eu preciso de alguém para me orientar. Eu preciso de alguém para dizer, Zé Carlos, você não é tudo isso não. Então quando eu olho para Deus, eu vejo que eu sou pequeno. Então se nós tivermos esse comportamento errado, de colocar a culpa sempre em A, em B, não, irmão. Você tem que assumir. Hoje você tem que mudar essa mentalidade. Eu sou assim mesmo, mas a partir de agora eu vou mudar. Reúna, sabe? Ah, pastor, mas ninguém da minha família me dá valor. Então reúna a sua família e diga, olha, a partir de hoje eu vou mudar. Eu quero a ajuda de vocês, porque eu entendo que eu preciso disso. Porque a única pessoa que está sofrendo é você. Os outros sofrem, mas quem sofre mais é você. Porque eu entendo que você quer mudar também. Eu entendo que você quer coisa boa para a sua vida também. Mas a questão é que a minha mentalidade não muda. Você coloca sempre a desculpa em alguém. Por que você vive bebendo? Porque eu não aguento ficar dentro de casa, a mulher resmunga demais, eu vou para a porta do bar. Mas vai mudar? Vai piorar. A mulher vai ficar mais nervosa. E amanhã depois só Deus sabe qual vai ser o seu futuro. Então, irmãos, vamos parar para analisar a nossa história. E vamos entender que se nós não mudamos a nossa mentalidade, nós vamos passar a vida inteira em círculos, com essa mentalidade. 40 anos, um percurso de 11 dias. Sétimo tipo errado de mentalidade. Minha vida é tão miserável, tenho pena de mim mesmo. Porque minha vida é tão infeliz assim. Tem gente que, meu Deus do céu, você vai conversar com a pessoa, o que acontece com a pessoa? É assim mesmo. Os israelitas se sentiam com pena deles mesmos. Cada dificuldade se tornava uma nova desculpa para se afundar. Tem gente, irmãos, que ele olha para os obstáculos que ele enfrenta e ele começa a dizer, é verdade. Você vê como que eu sofro? Você vê como que é difícil? Tem umas pessoas que não gostam muito não, mas eu digo. Uma vez eu disse assim, eu não tenho dó de você.
quê, irmão? Porque você tem um Deus que é grande. Por que eu preciso ter dó de você? Eu preciso apenas te ensinar o caminho. Eu preciso apenas te mostrar que Deus pode fazer muito mais do que você imagina. Então nós temos que prestar atenção, porque nós ou somos lamentáveis ou cheios de poder. Pergunta ao teu irmão, você é lamentável ou cheio de poder? As duas coisas não podem ser. Nós estamos começando agora com os Filhos da Paz, um projeto. O Moacir começou, né? Inclusive está aqui os nossos anfitriões lá de São Jorge, né? São Jorge. Estão aqui os anfitriões do Moacir. Agora você imagina só, como é que é o nome do amigo do Moacir? Denis. Você imagina só o Denis. O Moacir chegar e diz: Denis, Deus é poderoso. O Moacir prega lá para toda a família do Denis, e o povo diz: é verdade, nós precisamos desse Deus também. Aí chega um dia lá, o Denis fala: só Moacir, passa aqui para tomar um suquinho. Aí está lá tomando café, e está lá o Moacir: rapaz, eu vou te falar, não faço não. Eu vou te falar uma coisa, viu? Olha, dá vontade de... Deus não faz nada na minha vida. As coisas não acontecem, o Denis começa a olhar e dizer: meu Deus do céu. Ou a pessoa, na verdade, é lamentável ou é cheia de poder. Irmão, não pega bem para você esse negócio. Você está entendendo? Porque eu não quero uma pessoa que só saiba ler a Bíblia, que chega para mim, lê o versículo e diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam. Você fala: nossa, que coisa poderosa. Uns se encurvam, se caem, outros se encurvam, mas permanece de pé, porque o Senhor nos sustenta. Nossa, é com esse que eu quero caminhar. Daqui um pouco está lá. Não dá. Por que você acha que a maioria das células estão cheias, daqui um pouco estão vazias, irmão? Não congrega mais conosco, mas tinha uma irmãzinha que era uma benção, irmão. Ela chegava na célula, ela queria contar todos os defeitos do marido dela. Ela queria se colocar a pessoa mais miserável. Irmão, alguém quer ir para um lugar que só tem gente se lamentando? Diga comigo: eu estou fora. É por isso, irmão. Irmãos, célula, igreja, ser cristão é um estilo de vida, irmão. Eu optei por esse estilo de vida e sou feliz e pronto. E se eu quero amanhã que outras pessoas caminhem comigo, eu tenho que expressar isso. Agora, você só vive se lamentando. Aí um dia ele é assim, um dia ele super-homem, outro dia você fala: mas calma aí, meu. Um dia o cara é forte, outro dia o camarada é fraco. Irmãos, onde está o teu Deus? Quem é que te sustenta? Amém, irmãos? Então não funciona. Então você tem que mudar essa mentalidade. Se você realmente tem caminhado com Deus, levanta a cabeça, faça assim. Isso, levanta a cabeça, irmão. Engole o choro. Deixa para chorar só nos pés dele. Para de resmungar. Encara a situação. E na hora que tiver apertado, diga: o Senhor, vai na minha frente, porque o Senhor é comigo. E você vai começar a desfrutar da vitória. Amém, irmãos? Oitavo tipo errado de mentalidade: não mereço as bênçãos de Deus, porque não sou digno. Irmãos, diga para o teu irmão: você não merece nada. Calma, não fica bravo com ele não. Gente, tem pessoas que acham que merece. Pastor, eu mereço, eu jejuo, eu oro. Isso é coisa de fariseu. Você não merece nada, tudo é pela graça. Diga: graças a Deus. Tua saúde é uma graça de Deus. Teu salário é uma graça de Deus. Irmãos, o que eu fiz para merecer tudo isso? Nada. Então para. Essa mentalidade de eu não poder. Tem gente que fala assim: pastor, eu não sou digno. Eu não sou digno de estar aqui na igreja. Tinha uma pessoa, irmãos, que ele falava assim: pastor, eu me sinto tão mal quando eu vou na igreja. Por quê? Eu faço tanta coisa errada.
Eu me sinto tão mal, não me sinto digno de estar ali. Quando começa a adorar, começa o louvor, eu me sinto mal. Eu falei, porque você tem uma mentalidade de deserto. Porque tudo é pela graça. O Senhor está te ensinando você a mudar hoje, irmão. Deus não está aqui te envergonhando. Deus não está aqui jogando você para baixo, não. Nada disso, nem é o intuito de Deus. O intuito de Deus é que você mude a tua mentalidade. O intuito de Deus é que você entenda que o amor dele é grande por você. Então você é digno, sim, senão não estaria aqui. Deus não estava te permitindo esse momento para você. Então você é tão especial quanto a pessoa que está ao teu lado. Diga graças a Deus. Não dá para falar muito não. Não no tipo de mentalidade errada. Por que eu não deveria ser ciumento, invejoso, quando todo mundo está melhor em situações do que eu? Que todo mundo está bem e o negócio sempre está feio para mim. Veja a resposta de Jesus no caso de Pedro. João 21, 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, irmãos, preste atenção, irmão. Nós temos que respeitar aquilo que Deus faz na vida das outras pessoas. Ok? Então, irmãos, preste atenção que enquanto você começar a tomar conta da vida dos outros, a sua vida é que para. O que é inveja, irmão? É alguém ter algo que eu não tenho. Isso é inveja. Então, preste atenção que você... Não adianta ter esses ciúmes. Isso é mentalidade do deserto. O ciúme e a inveja é a comparação mental de uma circunstância de pessoas que não têm crescimento. Pessoas que só ficam em círculo, não faz nada para mudar a situação dela. Fica só rodeando. Então, Deus está fazendo na vida do irmão, respeite isso. Ame isso. E diga, Deus é poderoso para fazer na minha também. Por quê? Porque o momento seu não chegou ainda, mas o seu momento vai chegar. Então não fique olhando para as pessoas, achando que você não é digno de acontecer. Vai acontecer na sua vida também. Mas enquanto não acontece, irmão, respeita aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. Diga graças a Deus pela vida das pessoas. E fica feliz com o sucesso das pessoas. Porque esse negócio de você ficar martirizando porque Deus está fazendo na vida de um e não está fazendo na sua, faz com que você fique estagnado. Desse último ponto que eu quero compartilhar com você, essa mentalidade errada de deserto. Vou fazer do meu jeito, ou então não faço de jeito nenhum. Tem gente que é assim, ou é do meu jeito ou não é. Os israelitas, irmãos, demonstraram muita teimosia e rebeldia durante a sua jornada no deserto. Por quê? Tem gente que, se as coisas não acontecer do jeito dele, não quero mais, não vou mais para a célula, não vou, estou gostando, não gosto do jeito que o líder faz. Tudo bem, você não gosta? Porque as coisas têm que ser do seu jeito, tudo tem que ser do seu jeito. Então você tem que fazer um mundinho para você, tudo seu vai ter que ser separadinho, porque as coisas não funcionam assim. Relacionamento, irmãos, é conviver com pessoas que pensam diferente da gente, agem diferente da gente, mas nós temos uma mentalidade, que eu vou aprender com a pessoa também vai aprender comigo. Nada é para sempre. Então não quer dizer que a pessoa vai ser meu líder para sempre, como não quer dizer que você vai ser supervisionado por essa pessoa para sempre, como não quer dizer que eu vou ser o seu pastor para sempre. Mas enquanto estamos caminhando juntos, precisamos ter essa mentalidade de crescimento, e não achando que as coisas têm que ser do meu jeito, sempre ficar reclamando. Ah não, mas eu acho que o pastor Zé Carlos não podia fazer desse jeito. Ah, mas eu acho que as coisas deviam ser dessa maneira. Ah, se as coisas fossem desse jeito, quer dizer, não adianta, as coisas não vão ser da maneira que você quer. Nem na sua própria vida é assim. É por isso que você vive tão frustrado dessa maneira. As coisas não correspondem. O que você faz? Você fica triste. Irmãos, eu sofri bastante. As pessoas que caminham já há algum tempo comigo sabem disso. No início da IBR, eu era uma pessoa perfeccionista. Perfeccionista é uma doença. Isso não é bom. Então, irmãos, hoje eu sou organizado. Eu não sou mais perfeccionista, mas, irmãos, eu sofria demais, eu ficava doente. Eu ficava doente com o ministério de louvor, eu ficava doente com os irmãos que arrumavam as cadeiras, porque o salão lá tinha umas colunas no meio, e eu ficava muito brabo, né?
eu lembro até hoje, né? A Fatiminha está aqui. A chegada de encontro, ela ia arrumar, ela falou assim: pastor, o senhor está gostando? Porque ela sabia que se tivesse alguma coisa que eu não gostasse, eu ficava doente, doente. Irmão, hoje não, hoje eu sou organizado. Mas isso e eu ficava bravo com a pessoa. Às vezes era até meio chato, né? O pessoal mais antigo, né? O pessoal fala assim: nossa, mas o pastor é demais. Tanto que eu chegava no lugar, sabe, a pessoa ficava até medindo. É melhor medir direitinho essa cadeira aí. Ver a distância. Eu confesso que eu não gosto muito não, esse negócio meio, sabe? Mas, irmãos, eu comecei a dizer para Deus: esse negócio, ninguém daqui um dia vai querer andar comigo, Ninguém vai querer andar, porque não existe isso. Pastor, e hoje? Hoje eu procuro ensinar, né? Hoje eu procuro ensinar. Não fico mais doente. Vou lá e arrumo. Não gosto também. Não gosto. Quando eu chego, até mesmo aqui na igreja, eu fico olhando as cadeiras, eu fico olhando assim e me incomoda. Um negócio que está um pouquinho fora. O Tiago colocou a televisão do meu pai na sala lá, e é uma moldura, né? E eu não sei se é a moldura que está torta ou se é a televisão. Eu acho que é a televisão. A moldura, Tiago? Tá bom. Então, rapaz, mas quando eu chego, eu não consigo olhar na tela da televisão. E eu vejo aquele negocinho meio torto. Você acredita que eu não consigo assistir televisão na casa da minha mãe? Eu falo: mãe, quando é que o Tiago vai vir arrumar esse negócio? Mas o que acontece? Quem sofre sou eu. Então, irmãos, preste atenção. As coisas não vão ser sempre da sua maneira, sabe? Deus, Ele é poderoso para fazer. Mas saiba de uma coisa: essa sua teimosia de querer que as coisas sejam da sua forma só prejudica você. Eu quero concluir dizendo para você, ou melhor dizer, fazendo uma pergunta para você: o que você tem feito? O que você tem feito? Por que você está vagando nesse deserto? O que tem acontecido para você não avançar na sua história? Se coloque sob os pés. São os inimigos?